pessoal, meu nome é Luísa, sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia e hoje, sob a orientação do professor Gabriel Ozanam, eu vou falar sobre o artigo que traz as recomendações da FIGO no manejo da hemorragia pós-parto, desse ano de 2022. Esse é o artigo que eu vou apresentar. Dentre a equipe, é importante ressaltar que dentre a equipe dos elaboradores, contamos com a presença do professor Gabriel. Para introduzir o tema, eu trouxe a definição, né, da hemorragia pós-parto, que tem uma definição que seria um sangramento maior que 500 ml em partos vaginais e maior que 1.000 ml em partos por cesariana nas primeiras 24 horas após o parto. A ACOG traz uma outra definição, que seria uma perda de sangue maior que 1.000 ml ou uma perda de sangue acompanhada de sinais e sintomas de hipovolemia nas 24 horas após o parto, independente do tipo de parto. Também trouxe a epidemiologia, que classifica a hemorragia pós-parto como a principal causa obstétrica de morte materna, representando de 1 a 10% de todo o número de nascimentos, e comparando os continentes, né, a África é a que apresenta o maior número de casos, seguida da América do Norte e da Ásia. Entre as principais causas de hemorragia pós-parto, é importante a gente lembrar do mnemônico dos 4 T's, que em ordem, né, de maior prevalência, tem como principal causa o tônus, principal representante a tonia uterina, que tem como fator desencadeante um parto prolongado, uso de ocitocina, multíparas, corioamnionites, uso de anestesia geral e distensão uterina, como nos casos de gemelar e polidrâmia. Em segundo lugar, tem as causadas por trauma, como laceração de trajeto, episiotomia, hematomas perineais e a rotura uterina. Em terceiro lugar, as causas relacionadas a tecido, principalmente retenção de membranas, tecido placentário, e também as doenças relacionadas à trombina, né, as coagulopatias. Primeiramente, esse artigo traz como importante a implementação em cada serviço de um pacote de cuidados, que nada mais é que seria um time de resposta rápida, preparado para intervir de uma forma padronizada nos casos de hemorragia pós-parto. Eles trazem alguns exemplos, né? Esse exemplo é da ACOG, que traz 4 domínios desse pacote de cuidados para estar sendo implementado em cada instituição. Dentre eles tem esse readiness, que seria estar sempre preparado, né? Ter uma equipe capacitada com material, equipe, laboratório, todo mundo alinhado de acordo com o protocolo de cada unidade. É importante reconhecer e prevenir, né, hemorragia pós-parto. Então, de acordo com a definição, geralmente é muito difícil a gente estipular quantitativamente com a perda de sangue da paciente no pós-parto. Então, é importante a gente ter um parâmetro mais visual também e o manejo ativo do terceiro estágio, além da observação no 4º estágio do pós-parto. A resposta, né, que já seria o tratamento, depois de identificado a hemorragia, ter esse protocolo único, com as medicações disponíveis e o acesso a outros equipamentos que sejam necessários para abordar a hemorragia, e sempre ter um feedback, estabelecer uma cultura de ter uma avaliação após a ocorrência do caso, do que foi certo, do que foi errado, também ter uma análise acerca dos casos tratados no hospital, para estar sempre melhorando esse time de equipe de resposta rápida. A FIGO já traz como pacote de cuidados final, esse com 2 domínios, mais voltado para o tratamento da hemorragia pós-parto, como os componentes da primeira resposta, que eu vou falar um pouco melhor mais à frente, que seria o uso das drogas uterotônicas, o uso dos isotônicos cristalógicos, o ácido tranexâmico, massagem uterina,
e também o tratamento no caso dos refratários a as primeiras tentativas de controle da hemorragia. Eles trazem sobre o índice de choque também como importante para o diagnóstico da hemorragia pós-parto, uma vez que as gestantes e as puérperas têm alterações fisiológicas relacionadas à gestação no sistema cardíaco, que muitas vezes impedem uma alteração nos sinais vitais até que uma grande quantidade de sangue seja perdida. Então, ficou estabelecido, através do índice de choque, que quando uma frequência cardíaca for maior que a pressão arterial sistólica, deve-se considerar uma instabilidade hemodinâmica nessa paciente. Falando primeiro sobre a prevenção da hemorragia pós-parto, a FIGO traz, entre as suas orientações, o uso da ocitocina de 10 unidades, podendo ser IM ou IV, após todos os partos, independente do tipo de parto, e também elenca algumas outras opções, como o misoprostol e o metergin, que também podem ser usados combinados com ocitocina. É importante lembrar que o misoprostol, uma vez que usado como prevenção, ele não pode ser usado no caso do tratamento, e a ergometrina tem a contraindicação de ser usada em pacientes hipertensos. Eles também orientam a tração controlada de cordão umbilical por uma equipe treinada, o clampeamento do cordão umbilical após 1 minuto, quando as condições do recém-nascido permitirem, uma avaliação do tônus uterino no pós-parto, e eles trazem também que, embora alguns estudos mostrem a eficácia do ácido tranexâmico na prevenção da hemorragia pós-parto, eles consideram que os estudos ainda têm algumas limitações nas suas análises para eles estarem orientando o uso profilático dessa droga. Aqui eu trouxe de forma ilustrativa um quadro que também contém no artigo, que ele compara as orientações de prevenção farmacológica de hemorragia em várias sociedades. Então, além da FIGO, tem as orientações do Royal College, da Sociedade Indiana, da Sociedade Francesa, da ACOG, da OMS, e a gente pode ver que todos eles recomendam como primeira linha na prevenção da hemorragia pós-parto a ocitocina, e também citam as outras drogas como segunda opção em algumas sociedades. Aqui também tem outras sociedades que continuam mantendo a ocitocina como a primeira opção. Falando um pouco agora do tratamento da hemorragia pós-parto, depois de diagnosticado o sangramento, o artigo traz que ele deve ser direcionado à causa da hemorragia pós-parto e devemos iniciar com medidas menos invasivas seguidas de medidas mais invasivas. E os primeiros cuidados, sempre que identificado, é realizar a punção de 2 acessos calibrosos, suplementação de oxigênio, monitorar a paciente e a prevenção da hipotermia, além da identificação da causa. A principal causa de hemorragia pós-parto, como eu falei, é a atonia uterina, e ela pode ser tratada farmacologicamente, seguida de medidas não invasivas, caso os fármacos não sejam suficientes para o controle. Como a massagem uterina bimanual, o uso dos uterotônicos. Aqui eu coloquei as dosagens que a gente usa. O misoprostol a gente usa via retal 800 microgramas, e o ácido tranexâmico. E as medidas não invasivas, como balão de tamponamento uterino, o uso das suturas uterinas compressivas, a ligadura dos vasos pélvicos e a embolização. Falando do ácido tranexâmico, a gente deve administrar 1 grama EV após o diagnóstico da hemorragia pós-parto em até 3 horas após o parto. Pode ser realizada uma segunda dose se a hemorragia continuar após os 30 minutos, ou se haver um novo episódio em até 24 horas após o parto. Como eu falei, a FIGO não recomenda o uso do ácido tranexâmico na prevenção, devido à limitação dos estudos, e traz como um dos efeitos mais adversos mais comuns a cefaleia e a dor abdominal. Aqui eu também trouxe as recomendações das sociedades, de outras sociedades de outros países, né, e a gente vê que é bem parecido com o que a gente usa no nosso protocolo e com o que é recomendado pela FIGO. O uso da ocitocina como o uterotônico de primeira linha, seguida dos derivados da ergometrina, do misoprostol. Eles também citam as
prostaglandinas injetáveis, que embora não tenha disponível, e a carbetocina também, que também não temos disponível aqui no Brasil. Aqui traz a recomendação da Colégio Americano, da australiano, francês. E achei importante trazer esse quadro, uma vez que a gente está fazendo as atualizações do nosso protocolo também do HC. Falando um pouco agora das medidas menos invasivas do tratamento da hemorragia pós-parto, temos a opção do balão de tamponamento uterino, que é recomendado pela FIGO, que também pode ser um procedimento diagnóstico, uma vez que realizado e continuar, o sangramento se mantém. Podemos pensar em outra causa para esse sangramento. Ele deve ser considerado depois de descartar a retenção de produtos placentários e lesões de trajeto. O mecanismo que ele ajuda no controle da hemorragia seria estimulando os receptores que aumentam a compressão uterina, além de uma pressão hidrostática na parede uterina para controlar o sangramento. Outras opções, outras orientações da FIGO também, é a realização de suturas uterinas hemostáticas, seria uma medida de segunda linha de controle da hemorragia. As mais usadas é o Belint, Hyman e Show. Tem como as complicações a SINE, que é a isquemia uterina, além da necrose, infecção ou estrangulamento de alça intestinal, mas elas oferecem uma taxa de sucesso de 76% a 100% dos casos. O artigo também cita a ligadura de vasos pélvicos, embora seja menos utilizado, né? A ligadura da artéria uterina ou da ilíaca interna. Também tem uma taxa boa de sucesso, mas tem um risco aumentado de dano em estruturas próximas. Aqui eu trouxe umas imagens das suturas uterinas compressivas. No primeiro quadro tem a Belint, no segundo a Show, e no terceiro o Hyman. Peguei essas imagens no artigo que até conta com a participação do professor Álvaro. O artigo também traz a embolização como uma opção de tratamento, embora seja uma opção que demanda de equipamento e profissional especializado disponível, é eficaz em outras causas de hemorragia pós-parto, além da atonia uterina. Ele traz uma segurança relativa para preservar a fertilidade e conta como complicações causa de febre, infecção pélvica, um risco de perfuração uterina, isquemia transitória ou gangrena vesical. E também, embora a FIGO fale que possa ser realizado em pacientes instáveis, é melhor que a paciente esteja estável para a realização desse procedimento. Em relação às medidas temporárias, temos como opção a compressão aórtica e o uso do traje anti-choque não pneumático, que é esse dispositivo de neoprene articulado que promove uma pressão na parte inferior do corpo de forma temporária, até recuperar a estabilidade hemodinâmica ou no transporte da paciente para um serviço terciário para tratamento definitivo da hemorragia. Os estudos não demonstraram nenhum efeito adverso, mas lesões na região supradiafragmática são contraindicações para o uso desse traje. O artigo também traz sobre a esterectomia, que seria quando há uma falha do controle do sangramento com as medidas conservadoras e menos invasivas, e ele traz que tem essa cirurgia tem apresentado uma incidência crescente e está associado ao aumento do número de cesarianas também. Tem como as principais indicações a placenta prévia, ruptura placentária, cretino placentário, atonia e ruptura uterina também. E está associado a altas taxas de morbidade e complicações. Em pacientes estáveis, eles orientam preferir a esterectomia subtotal por encurtar o tempo da cirurgia. Aqui eu também trouxe esse sumário com as recomendações das outras sociedades. Eles também seguem essa linha de iniciar para os procedimentos menos invasivos, seguidos dos mais invasivos. A gente pode ver que o traje pneumático anti-choque também, não pneumático anti-choque também não está disponível em outros países, né? Por isso, né, muitas vezes não é mencionado na recomendação dessas sociedades. Aqui continua.
Agora, falando um pouco da ressuscitação hemostática e na avaliação, quando o controle do sangramento não é obtido através desses métodos, a gente tem que pensar que o choque hemorrágico, ele provoca uma acidose metabólica, uma hipóxia, levando à hipoperfusão dos tecidos, piorando a hemorragia devido à coagulopatia, e pode causar uma falha múltipla dos órgãos, levando a paciente a óbito. Dessa forma, o artigo traz a cirurgia de controle de danos, de forma a minimizar o quadro de hemorragia e prevenir a tríade letal, de coagulopatia, acidose e hipotermia, melhorando a oxigenação tecidual. Entre as indicações para cirurgia de controle de danos, eles trazem uma pressão sistólica menor que 70, ou a temperatura corporal menor que 34, o pH menor que 7,1, um sangramento venoso que não foi controlado pela cirurgia, sangramento persistente após a transfusão de derivados do sangue, ou a necessidade de transfusão massiva, e a duração da cirurgia maior que 90 minutos, quadro de coagulopatia e instabilidade hemodinâmica que requer vasopressores. O controle de sangramento, primeiro ele é realizado com a esterectomia, depois a revisão da cavidade com o controle do sangramento e a confecção da peritoneostomia, que seria uma bolsa de Bogotá, de forma que essa cirurgia, essa cavidade abdominal seja revisada em até 48 a 72 horas depois. A paciente também deve ficar internada no CTI para controle das alterações metabólicas e dos distúrbios de coagulação, e depois, se possível, nesse período de 42 a 72 horas, realizar o fechamento da cavidade abdominal com cirurgia definitiva. Falando em relação à ressuscitação volêmica, eles orientam manter o quadro de hipotensão permissiva, fazendo um uso racional de cristalóides, cerca de 500 ml de Ringer lactato, para prevenir a diluição dos fatores de coagulação, piorar a hipotermia e a perda sanguínea. Então, eles estabelecem um alvo da pressão arterial média entre 50 a 60 milímetros de mercúrio. Eles também orientam em relação à ressuscitação hemostática, orientando a transfusão sanguínea precoce de concentrados de hemácias, plasma fresco congelado e de plaqueta na proporção de 1 para 1 para 1. Se o fibrinogênio estiver menor que 200, preferir o crioprecipitado, que tem uma concentração maior de fibrinogênio do que o plasma fresco congelado, acionar o protocolo de transfusão maciça, e ele lembra das complicações associadas ao quadro de transfusão sanguínea, que seriam a hipercalemia, a hipocalcemia, taco, atrale e reações febris não hemolíticas. Eu trouxe, por fim, um protocolo do HC, né, os pacotes de transfusão maciça que temos no nosso protocolo, que o primeiro pacote são 2 unidades de concentrado de hemácia, se necessário, o segundo, 2 unidades de concentradas de hemácia e 4 de plasma fresco congelado, seguidos de um pool de plaquetas, mais 2 unidades de concentrado de hemácias e 10 unidades de crioprecipitado, e o quarto pacote, 2 unidades de concentrado de hemácia, 4 unidades de plasma fresco congelado e um pool de plaquetas. Essas são as referências. Obrigada. Obrigado, Luísa. Pode parar a sua apresentação. Professor Gabriel, quer fazer os comentários? Bem, boa tarde a todos. Inicialmente, Luísa, queria te parabenizar pela sua capacidade de síntese, né? Porque esse é um texto, assim, bem extenso, né? E, na verdade, a escolha dele se deve basicamente porque, né, Mário, nós estamos, no momento, atualizando o protocolo do Hospital das Clínicas de Hemorragia, e eu acho que era importante trazer esse documento, que ele é um documento que saiu agora em 2022, eu tive a oportunidade, né, de participar desse grupo de trabalho, e que ele traz alguns pontos interessantes para a gente, né? Traz para a gente algumas questões relacionadas à prevenção, reforçando a necessidade do uso da ocitocina após todos os partos, e mantendo a ocitocina ainda como a droga de primeira escolha, mas permitindo algumas associações em casos específicos, né? Já discutindo essa possibilidade. Ele traz também para a gente, de uma forma muito mais contundente do que os outros documentos,
a questão da necessidade de você organizar o seu serviço para fazer um tratamento adequado à hemorragia. Então, ele fala muito de bundles, né, Luísa? Ele fala de como deve ser o cuidado do serviço para receber uma paciente com hemorragia pós-parto, né? E, além disso, ele faz um reforço de uma área também que, para a gente, ela é muito espinhosa, que é a questão da ressuscitação hemostática e cirurgia de controle de danos, né? Que também, documentos prévios, eles não tinham um destaque tão importante, mas ela traz agora com um detalhamento melhor como é importante a gente organizar o nosso serviço para ter um protocolo de transfusão maciça, obviamente naqueles hospitais que têm condições, né? E como que é importante nós conhecermos esse processo. Além de que, né, também traz, assim, pelo menos como uma forma inicial, aquela proposta de cirurgia de controle de danos. Então, esse documento ele serve de um embasamento muito interessante, né? Ele foi um documento redigido a várias mãos, um documento que abrange protocolos de vários locais do mundo, né? Que pega realmente uma ampla gama assim, do que é feito no mundo atualmente para abordar a hemorragia, e ele faz uma atualização dentro desse processo. Então, o objetivo dessa discussão, né, Luiz, era trazer para a gente conhecer o documento, para a gente também utilizá-lo durante o nosso processo de atualização do documento. Tá? E esse documento ele tem uma semelhança muito grande com o documento da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia aqui do Brasil. Então, nós temos também um documento em português, né, que sinaliza um protocolo específico. A gente viu que tem vários protocolos de prevenção, vários protocolos de tratamento para paciente. É importante que o seu serviço tenha um, né, Luísa? Né, não fique misturando os protocolos, porque senão as equipes vão ficar louquinhas na hora que tiver que abordar as pacientes, e a gente sabe que isso piora o resultado, né? Então, no Brasil, a gente tem um protocolo que tem sido, né, disseminado de norte a sul, que é as sociedades Febrasgo, Sogimig, né, a Benfo, né, Corem, né, as sociedades elas têm realmente se apoiado nela para ter uma referência geral, né, em relação assim, de como manejar esses pacientes. Então, a gente já tem um caminho certo. Então, agora eu acho que a gente pode fazer alguns ajustes, algumas complementações. Né? Agora eu gostaria de abrir assim, para discussão aqui. Eu vi que a professora Regina Amélia ela está aqui no grupo de participantes aqui, e nós recentemente tivemos a possibilidade de participar de um evento aqui em Minas Gerais. Né? Eu gostaria que a professora Regina Amélia também fizesse algumas considerações, se for possível, né, sobre essa atividade que está ocorrendo em Minas Gerais, que é essa estratégia Zero Morte Materna, e também se ela quiser tecer algum comentário sobre o artigo. Tá? Professora? Mas eu quero ficar quietinha, alguém pede para eu falar, tá? Não podia deixar. Não, então, parabéns pela escolha, né, Gabriel? A gente sabe o quanto que nós precisamos melhorar a abordagem das hemorragias, né? Elas continuam sendo a primeira causa de morte materna no nosso estado. Né? Ainda temos graves problemas de prevenção feita de forma insatisfatória. A grande maioria dos casos, infelizmente, de diagnóstico tardio, né? E aí, na agonia de uma mulher jovem com um choque grave, aí toda uma falta de organização, né, que a gente chama de sequenciamento, no cuidado. Né? Então, é um tema extremamente importante para a obstetrícia, e tem me preocupado um pouco, né? E eu acho muito interessante que esse documento traz, que ele chama a atenção de alguns cuidados dos protocolos de prevenção, porque às vezes as pessoas querem carregar a mão na prevenção, mas elas esquecem que ao fazer isso você vai perder uma ferramenta importante terapêutica, né? Então, por exemplo, a questão do misoprostol, né? Então, acho que é um documento belíssimo, né? E é lógico que a gente só podia considerar isso, né? Como você disse, ele tem muita semelhança com a estratégia do qual você, como eu, fazemos parte aí como consultores e viajamos esse país, né? Fazendo capacitação de colegas e de instituições, e agora a gente, enfim, vai poder começar a fazer isso no nosso estado, né, Gabriel? Era uma coisa que nos angustiava muito, né?
Então, nós fizemos uma primeira instituição com um financiamento aí do Ministério, né? A estratégia era um processo de 1 ano, ela tem uma oficina de capacitação profissional, mas ela é muito além da oficina de capacitação, ela é todo um processo de organização de trabalho, né? E estamos aí finalizando a documentação com a assinatura de um termo de cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde, trazendo aí para Minas a possibilidade de capacitar mais 27 instituições, né? Por características óbvias, nós não vamos ter instituições de Belo Horizonte na estratégia, pela própria capacidade que Belo Horizonte tem com capacitações aí da SOSMIG, via CRM, ser instituições em que os profissionais que fazem a capacitação estão presentes nelas, então, levar isso para colegas, instituições que têm menos oportunidade do que nós que estamos aqui em Belo Horizonte, poder ter essa formação, né? Então, eu espero muito que quando estiver fazendo os próximos relatórios, né, nós deixemos de identificar tantos casos preveníveis de morte por hemorragia, né, e chamar a atenção aí para os residentes que evitar a morte materna por hemorragia não começa na profilaxia no parto, né, ela começa lá no pré-natal, com tratamento adequado de anemia, com controle adequado do tratamento da anemia, com estratificação de risco por hemorragia, e durante todo o trabalho de parto, está reclassificando essa mulher em relação ao risco hemorrágico, né? E aí sim começar todo esse cuidado aí que a Luísa mostrou, né, de uma forma muito suave, né? Mas que é uma quantidade de informações que precisa ser incorporada e absorvida enorme, né? Só cumprimentar vocês aí pela escolha do tema, tá bom? Obrigada. Obrigado, professor. E, Mário, eu acho que fica um desafio para todos nós aqui do hospital, né? Assim, foi claro que a estratégia ela não deve chegar no nosso hospital, mas nós temos a capacidade de fazer um treinamento da nossa equipe. E aí, quando eu falo treinamento da nossa equipe, não é nossa equipe apenas de obstetras, nossa equipe de enfermagem, banco de sangue, laboratório, fazer uma força-tarefa, né? Eu acho que esse é um papel e uma contribuição que o nosso departamento pode ter, né? Juntamente com a escola de enfermagem, né? Se ela estiver disposta a assumir essa linha de trabalho, né, junto com o nosso departamento, eu acho que a gente vai ter muito sucesso. O nosso hospital é um hospital que tem uma potencialidade muito grande de lograr com esse treinamento. Já tem um tempo que a gente vem conversando disso, mas eu acho que chegou o momento da gente poder fazer uma capacitação, né? Eu acho que a gente pode tentar organizar isso, se todos estiverem de acordo, né? A gente pode ver se a gente consegue fazer isso. Eu acho que tem funcionado bem lá na maternidade, mas eu acho que sempre tem um espaço para a gente melhorar um pouquinho, né? Então tá, gente, alguém mais quer fazer algum comentário? Semana que vem, eu convidei para dar uma aula para a gente a Kellen, que é nossa ex-residente, que ela fez uma apresentação do mestrado, ela defendeu o mestrado sobre macrosomia fetal, distócia de ombro, essas complicações. A aula dela ficou muito boa, mas em função aí agora desse modelo de apresentação online, do mestrado, tal, pouca gente participou. Então, eu pedi a Kellen para que fizesse essa apresentação. Então, semana que vem o tema vai ser macrosomia e complicações relacionadas à macrosomia. Eu agradeço a presença de todos e até semana que vem. Ô, Mário, Oi. antes de terminar, Diga, só duas coisas que eu queria falar. A primeira, essa questão, claro que a gente, Gabriel e professora Regina, a gente está aberta, lógico, a participar dessas capacitações e fazer com que a gente consiga que esse protocolo seja cada vez mais incorporado, né? Eu acredito que existe uma dificuldade, talvez, assim, na questão prática do protocolo, que às vezes a gente vê ainda uma certa resistência por parte dos outros profissionais que estão envolvidos na assistência multiprofissional de hemorragia, né? De mudar aquela visão que a gente tinha anteriormente de que a gente deveria hiperidratar a paciente, né, com solução
fisiológico ou com Ringer, e a gente sabe que num cenário de hemorragia vultosa, que a gente tem que transfundir, né? E até mesmo a questão aí da transfusão maciça, muitas vezes as pessoas seguiam pela questão daquele hemograma que você colhe ali rapidamente, aquele fibrinogênio que você colhe quando a paciente começa a sangrar muito, mas lembrar que a gente não pode se guiar pela hemoglobina, porque a hemoglobina real ela vai custar aparecer, né? É muito comum a gente estar com uma paciente sangrando muito, faz um hemograma e a gente acha, não está sangrando tanto, a hemoglobina está 10. E na verdade essa não é a hemoglobina real da paciente. Muitas vezes a hemoglobina real você vai conseguir depois de um tempo, né? Então a importância aí da gente guiar nossas condutas também pelo índice de choque, né? Que vai mostrar para a gente rapidamente aquelas pacientes que vão precisar de entrar no protocolo de transfusão maciça. Isso eu acho importante, assim, a gente ter essa visão de que nem sempre aquele hemograma que você colhe durante a cirurgia ele vai indicar realmente aquela perda aguda. É tão fidedigno para quantificar a perda. E outra coisa, como cesariana é uma cirurgia que sangra muito, que às vezes a gente tem que ter um cuidado assim para quantificar o sangramento. Às vezes passa um pouco batido para a gente assim aquele sangue que está debaixo dos campos, né? Então assim, tem que ter todo um cuidado para realmente quantificar o sangramento. Então tá, gente, obrigado e até semana que vem.